Ok, irmãos, vamos orar e depois nós vamos ler a palavra de Deus para as nossas vidas nesse dia. Santo Deus, querido e amado, nós te damos graças pela oportunidade que o Senhor nos concede de pregarmos a Tua palavra nesse dia, trazermos à Tua igreja aquilo que o Senhor deixou registrado, a Deus, no Santo Evangelho, nas palavras que foram escritas pelos santos apóstolos, que servem para nutrir nossas vidas, alimentar nossa alma. Pedimos ao Pai Santo que o Senhor nos abençoe nesse tempo, que eu possa falar segundo a Tua vontade e edificar a Tua igreja, os irmãos que nos acompanham através dessa mensagem, possam ser ricamente edificados e a Tua igreja nesse lugar também seja ricamente abençoada. Por isso, Pai Santo, nos abençoe, toma esse tempo em Tuas mãos, nós te pedimos, dando graças a Ti, que é Senhor de todos nós, Senhor de toda a terra. Louvado seja o Teu santo nome. Assim nós oramos por meio de Cristo, nosso Senhor, amado e Salvador. Amém e amém. Queridos irmãos, hoje eu gostaria de falar à luz do tema que nos foi dado sobre a igreja que caminha bem. Quando eu fui convidado pelos pastores de vocês para pregar a primeira mensagem no dia 22 de fevereiro deste ano, eu tinha esperança de poder visitá-los brevemente, poder estar com vocês aqui, passar um tempo ajudando os irmãos na igreja, colhendo alguns frutos também desse ministério aqui. E assim que eu recebi a incumbência de pregar a palavra de Deus para vocês nesse domingo, eu fiquei pensando o que eu poderia pregar para esta igreja, que mensagem eu poderia trazer para edificar e abençoar os irmãos, desde o primeiro sermão que eu preguei para vocês aqui, numa mensagem online, não presencial, pude estar aqui por meio do Zoom, e naquela ocasião nós pudemos falar a respeito da igreja também. Nós usamos o texto de Atos dos Apóstolos para pregar a palavra de Deus, comunicar aos irmãos a palavra de Deus. E naquela ocasião, nós falamos sobre o que é uma igreja boa. E nós vimos, então, ao longo de um período que nós pregamos com vocês aqui, que uma igreja boa, ela não é definida pelo seu tamanho, pela sua estrutura, pelos seus recursos, mas por causa da sua vida espiritual, por aquilo que Deus está fazendo no meio dessa igreja. E nós vimos na ocasião que aquela igreja, ela perseverava na doutrina dos apóstolos, ela vivia no temor de Deus e ela experimentava então a bênção do Senhor em seu crescimento. Mas algo que nós precisamos perceber aqui e nos atentarmos para isso, é que quando nós avançamos na leitura do livro de Atos dos Apóstolos e começamos a perceber que a igreja vai avançando, ela vai crescendo, ela precisou lidar com novos desafios, como qualquer uma outra igreja que ela tem o seu início, ela vai enfrentando desafios à medida que ela vai progredindo e avançando. E conforme o Evangelho de Cristo Jesus se espalhava por aquela região da Judéia e por todo aquele perímetro, a igreja ia se espalhando também, novas pessoas iam chegando e situações inesperadas então começavam a surgir, de maneira que decisões importantes eram necessárias para serem tomadas pelos apóstolos. E é isso que é a igreja de Cristo. A igreja, quando ela nasce, assim como nós nascemos, nós precisamos aprender a caminhar. E uma igreja, quando nasce, ela precisa aprender a caminhar e ela precisa caminhar bem. Nós já vimos aqui, por meio da última mensagem, que nem toda igreja ela cresce de uma maneira saudável. Igrejas crescem, elas avançam, mas algumas crescem até rápido demais, mas sem profundidade, sem uma base sólida. Outras igrejas se tornam fechadas em si mesmas, elas não avançam tanto, se tornam frágeis e quando elas enfrentam algumas dificuldades, elas acabam esmorecendo e se tornando cada vez mais debilitadas. Por isso, para nós, a pergunta mais importante nesta manhã não é apenas se uma igreja ela existe, se há uma igreja, mas se ela está caminhando da maneira correta diante de Deus. E a pergunta que nós devemos fazer hoje, será que esta igreja ela está caminhando bem diante de Deus? Por isso eu gostaria, nesse dia, trazer uma mensagem, ainda no livro de Atos dos Apóstolos para os irmãos,
sob o tema Uma Igreja que Caminha Bem. Eu espero que esta igreja esteja caminhando bem. E se por algum motivo ela não está caminhando bem, eu oro a Deus, eu peço a Deus que nesta manhã, nesse momento em que nós estamos aqui trazendo essa mensagem para os irmãos, o Espírito de Deus possa usar as suas santas palavras através de nós para gerar e despertar no coração dos irmãos esse desejo de fazer a vontade de Deus e se tornar uma igreja que caminhe bem, que ande bem, que sirva bem ao Senhor. Então, nesse momento nós vamos olhar para o texto bíblico e eu gostaria de convidá-los então à leitura da palavra de Deus e dentro desse texto nós faremos a nossa exposição. Hoje nós leremos o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, e começaremos a nossa leitura a partir do verso de número 26 e se Deus nos permitir, nós olharemos aí até o versículo 31. Então, diz assim a palavra do nosso bom Deus. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim, Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas eles tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Deus seja louvado pela sua santa palavra. Vamos orar mais uma vez. Ó Santo Deus, nós acabamos de ler a Tua palavra, que é viva e eficaz. Então nos ajude, Senhor, a compreender à luz desse texto bíblico o que o Senhor deseja falar aos nossos corações e falar aos irmãos através dessa mensagem. Ó Deus, usa-nos poderosamente para edificar a Tua igreja por meio da Tua santa palavra. É a Tua palavra, Senhor, que edifica. Nós somos apenas Teus servos, instrumentos por meio do qual o Senhor vai falar e vai ministrar ao Teu povo santo. Então nos abençoe nisso. Em nome do Teu Filho Jesus, nós oramos mais uma vez. Amém. Queridos, hoje eu quero mostrar a vocês, à luz do texto bíblico, que uma igreja que caminha bem, esse é o título da nossa mensagem, uma igreja que caminha bem. Então nós procuraremos mostrar aos irmãos que uma igreja que caminha de forma saudável, de forma boa, ela vai manifestar algumas características nela. Discernimento, em primeiro lugar, ao receber pessoas. Mas não apenas discernimento no que diz respeito a receber novos membros, mas também cuidado na sua comunhão. Uma igreja que caminha bem, ela tem cuidado com a comunhão dos santos. E também, esta igreja experimenta um crescimento, não um crescimento de homens, não um crescimento advindo de estratégias humanas, mas um crescimento produzido por Deus. E o texto que nós acabamos de ler aqui com a igreja no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, ele nos apresenta um momento interessante da história da igreja. Um homem recém-convertido e muito conhecido da igreja, ele tenta se aproximar dos discípulos ali em Jerusalém. Este homem, que nós já sabemos o nome, era Saulo, o texto nos apresenta aqui. Ele tinha um passado bem complicado. Bem complicado porque, ao longo de toda a sua vida, esse homem foi criado nos princípios judaicos. Esse homem era um fariseu e ele era muito zeloso na lei de Deus. Então, quando o cristianismo se inicia, uma das primeiras coisas que Saulo começa a fazer é lutar contra a igreja de Cristo, é lutar contra o Senhor, contra o Evangelho. E esse homem, então, foi usado
pela seita dos fariseus, pela facção dos fariseus, para perseguir a igreja de Cristo, para perseguir o evangelho. E muitas pessoas sofreram na mão de Saulo na sua vida antiga. Portanto, esse homem ele tinha uma reputação de ser um homem perigoso. E ele despertava medo entre os cristãos. Saulo, a Bíblia diz que ele assolava a igreja. Então essa é uma expressão muito forte. Alguém que está assolando a igreja, devastando a igreja, destruindo a igreja. Mas esse homem, soberanamente, ele é alcançado pelo Senhor no caminho de Damasco. Ele tem um encontro com Deus indo a Damasco para perseguir cristãos. O Senhor aparece para ele ali. E ele é soberanamente convertido ao Senhor. Os irmãos devem notar que Saulo, quando ele foi convertido ao Senhor, ao cristianismo, ele não estava buscando uma resposta para dúvidas que ele tinha a respeito de sua fé. Pelo contrário, ele estava perseguindo a igreja, ele odiava Jesus, ele via Jesus como um herege, como um maldito, ele odiava os crentes, ele não estava buscando alguma resposta para dúvidas espirituais que ele possuía, mas esse homem estava determinado a destruir o evangelho, a destruir a igreja. E isso nos fala um pouco da soberania de Deus em salvar o seu povo. É Deus quem salva o homem. É Deus quem busca o homem. E Ele faz isso quando nós ainda nem estamos pensando em procurar por Ele. Foi isso que aconteceu a Saulo. Saulo ele é alcançado soberanamente pelo Senhor no caminho de Damasco. E ele é convertido ao Senhor naquela experiência tremenda que ele tem ali com a presença de Jesus. Agora esse homem está convertido. Agora ele é um novo homem. Ele tem uma experiência de salvação. Ele foi salvo pela graça de Deus. O próprio Cristo pregou o evangelho a ele. Mostrou o seu erro, os seus pecados. O convenceu da sua maldade. E agora este homem é um crente. E o que faz um crente? Qual é o maior desejo que uma pessoa que acaba de se converter ao Senhor, é convertida ao Senhor? Qual o principal desejo de um cristão? Bem, eu penso que uma das primeiras coisas que o cristão deseja fazer na sua nova vida é unir-se à igreja, é unir-se ao povo de Deus. Nós nos reunimos aqui aos domingos para cultuarmos a Deus, para adorarmos a Deus. E nós fazemos isso com alegria no nosso coração, porque o Senhor nos ordenou essas coisas e porque nós amamos essas coisas. Nós recebemos uma nova natureza. E Saulo, meus irmãos, não era diferente de nós. Não era diferente. Foi um homem que foi alcançado pelo Evangelho. E sendo alcançado pelo Evangelho, sendo encontrado pelo Evangelho, ele sentiu no seu coração o desejo de se reunir com a igreja de Cristo. A pergunta que nos fica aqui, nesse momento, é: o que a igreja faria diante de Saulo? Nós estamos diante de um homem agora que se converteu. Antigamente ele era um homem perverso, maligno. Ele perseguia crentes, matava crentes, e agora ele é cristão. E agora ele quer se unir à igreja, ele quer participar do culto também, como nós estamos participando do culto ao Senhor. O que a igreja deveria fazer? A igreja deveria rejeitá-lo? A igreja deveria fechar as suas portas e dizer fora daqui? Ou a igreja deveria recebê-lo sem cuidado algum, sem nenhuma preocupação? Como é que a igreja deveria lidar com uma situação como aquela? E é exatamente isso, meus irmãos, que Lucas ele procura nos mostrar nesse episódio, no capítulo 9. Ele nos mostra algumas características que são bem importantes na vida de uma igreja saudável. Uma igreja que caminha bem, ela revela algumas atitudes que são extremamente importantes. Elas devem estar presentes. E o meu objetivo nesse dia aqui com os irmãos é mostrar essas características que devem estar presentes na vida de uma igreja. E que devem estar presentes nessa igreja. Nós somos uma igreja aqui pequena, mas o fato de nós sermos uma igreja pequena ainda não significa que nós não devamos ter estas coisas presentes dentro de nós. E que coisas são essas? Bem, eu separei aqui 3 pontos para nós meditarmos nesse momento.
há 3 atitudes que são bem claras no texto bíblico, que estão presentes na vida desta igreja, estavam presentes na vida dessa igreja e que devem estar presentes em nós também hoje. Que coisas são essas? Bem, eu preparei para a nossa facilidade em absorver aqui a mensagem, eu procurei fazer 3 divisões em nosso sermão. E eu usei um recurso chamado aliteração. Eu peguei 3 palavras e eu pude iniciar essas palavras com a mesma letra, com a letra C, para nos ajudar na compreensão da mensagem. Então, são 3 Cs que nós vamos observar nesta hora aqui, que devem estar presentes na vida da igreja. Então, que coisas são estas? Vamos olhar para o texto bíblico e eu gostaria de apresentar para os irmãos a primeira delas, que é a cautela. Uma igreja que caminha bem é uma igreja cautelosa, uma igreja que tem cuidado, uma igreja que sabe discernir muito bem as coisas que se apresentam a ela. E por que a igreja de Cristo ela deve ser uma igreja cautelosa? Deixe-me falar algo. É muito comum, quando nós estamos numa congregação pequena, uma das coisas que nós mais desejamos como cristãos, como servos de Deus, é ver pessoas sendo alcançadas pelo Evangelho. Certamente os irmãos desejam que muitas pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. E aí, estando numa igreja pequena, de poucos membros, qual é o nosso maior desejo? Que essa igreja encha, que muitas pessoas venham, que muitas pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho, que muitas pessoas sejam convertidas ao Senhor e se unam a nós, e esse lugar fique cheio, fique pequeno para o grande número de pessoas que aqui se reúnem, e que nós possamos então ir para um lugar maior, para um prédio maior, onde poderemos ali reunir 100, 200, 500, 1000 pessoas. É o nosso desejo, não é verdade? Mas há um perigo aqui. É um desejo nobre, é um desejo bom. Nós devemos desejar que pessoas sejam salvas, mas há um perigo aqui. Um perigo de não sermos cautelosos, na ânsia de querermos ter uma igreja grande, de salvar muitas pessoas no nosso local de culto. Nós às vezes deixamos a cautela de lado e damos lugar a falsos cristãos no nosso meio. Por que é importante uma igreja ser cautelosa? Por que é importante ela ser cautelosa? Bem, o apóstolo João, quando ele escreve a sua primeira carta aos crentes, no capítulo 4, ele vai nos dar uma razão. Eu gostaria de ler para os irmãos aqui esse alerta que o apóstolo João faz na sua carta. Ele diz assim, em 1 de João 4, verso 1, os irmãos podem acompanhar a leitura. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então notem aqui, meus amados, o que João está dizendo. Queridos irmãos, não creiam em qualquer espírito, mas examine se esses espíritos pertencem ou procedem de Deus. E ele vai dar razão por isso. Por quê? Que eu devo ser cauteloso quanto àquilo que eu ouço e a quem eu recebo. Ele diz na segunda metade do versículo, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Olha que coisa interessante, não é verdade? Há muitos falsos profetas nesse mundo. Eu acho que eu não estou contando nenhuma novidade aqui para os irmãos. Nós sabemos que há muitos falsos profetas nesse mundo. Já havia na época de João, no início da igreja. Que dirá agora? Então, por que a igreja deve ser cautelosa quanto ao recebimento de pessoas? Porque é possível
que no meio daqueles que vêm à igreja estejam pessoas que não são de fato cristãos e servos de Deus. E eu penso que era esse o problema que estava na mente da igreja primitiva ali no texto que Lucas ele escreve aqui em Atos. Ele vai nos mostrar aqui no verso 26 de Atos 9 que os discípulos eles não acreditaram imediatamente na conversão de Saulo. E eu gostaria que os irmãos entendessem isso. Não é incredulidade da parte da igreja, não é uma incredulidade pecaminosa que está no coração desses irmãos aqui, mas eu penso que o que havia aqui é discernimento espiritual. A igreja estava discernindo espiritualmente aquela situação, porque lembrem-se, Saulo era um perseguidor da igreja, um destruidor da igreja, ele estava capturando crentes e levando-os à cadeia, aos tribunais, para depois assassiná-los. E agora esse homem aparece na porta da igreja dizendo: olá, paz do Senhor, gostaria de entrar e assistir o culto com vocês, cultuar a Deus, a Jesus com vocês. Qual é a reação natural que os irmãos teriam? Opa, acende aquela luz amarela, aquele sinal de alerta dizendo: olha, será que este homem realmente é um cristão? Será que esse homem não está planejando aqui de alguma forma nos enganar, usando isso como uma isca para descobrir quem são os cristãos, onde nós moramos, quantos somos e depois nos capturar? Então os irmãos ficaram um pouco reticentes, preocupados. Não era pecado o que eles estavam cometendo aqui, mas eles estavam discernindo espiritualmente aquela situação. E meus irmãos, uma igreja que caminha bem, ela age assim. Uma igreja que caminha bem, ela não é uma igreja ingênua, mas ela é uma igreja que é madura nesse sentido. Ela sabe avaliar muito bem antes de aceitar pessoas e algumas afirmações feitas por estas pessoas. João disse, nós lemos aqui, há muitos falsos profetas pelo mundo, falando coisas que Deus nunca disse. E nós precisamos saber o que essa pessoa está falando aqui no nosso meio. É uma palavra vinda de Deus ou não? Será que esta palavra ela está alinhada com a palavra de Deus? Será que este homem verdadeiramente é um profeta de Deus ou é um profeta de Satanás? Será que ele realmente é um cristão ou ele é um falso cristão no nosso meio? E isso é bom, queridos, para a igreja, porque isso faz a igreja avaliar a sua situação. Faz ela avaliar o que está acontecendo em suas portas. Por que uma igreja deve ser cautelosa? Essa é a pergunta. E eu penso, meus irmãos, que é bom para uma igreja ter cautela, porque há dois tipos de incrédulos nesse mundo. Dois tipos de incrédulos. Há um tipo de incrédulo que ele não suporta a igreja de Deus. Ele odeia a igreja. Ele odeia os crentes. Será que você conhece pessoas assim? Será que você já lidou com pessoas que você tentou falar do evangelho para elas e elas disseram, não venha com esta palavra para mim. Eu não quero ouvir nada. Eu não tenho nada para ouvir. Eu não tenho interesse em ouvir essas palavras. Eu não tenho interesse em ouvir o que você tem para me dizer. Eu odeio crente, eu odeio igreja, eu não quero ouvir nada. Quantas vezes nós saímos para evangelizar e batemos de porta em porta para falar a palavra de Deus? Ou encontramos pessoas na rua e procuramos dar a elas uma palavra, um folheto. E elas dizem, eu não quero ouvir. Não me importa o que você tem para falar. Eu odeio tudo isso. Então esse é um tipo de incrédulo que odeia a igreja. Um tipo de incrédulo que não suporta o nome de Jesus, não suporta ouvir a palavra de Deus. Mas há um outro tipo de incrédulo. E esse tipo de incrédulo, meus irmãos, ele é o mais perigoso. Porque, ao contrário do primeiro, este
gosta de estar na igreja. Ele gosta de estar no meio do povo de Deus. Ele deseja estar entre os irmãos da fé. São os infiltrados. São os falsos irmãos. Eu queria fazer uma breve, não uma digressão, mas um parêntese aqui. Com estas palavras, meus irmãos, eu não estou querendo dizer que nós devemos ficar na igreja procurando problemas, desconfiando dos irmãos. Não é isso. Mas nós devemos ser cautelosos. A Bíblia nos manda ser prudentes assim. Porque essa é uma realidade dentro da igreja. Há joio no meio do trigo. Os irmãos sabem disso. Jesus nos alertou a respeito dessa realidade. Há joio no meio do trigo. E nós devemos ter cuidado. Eu gostaria de citar algumas passagens, porque este mesmo homem que está aqui no nosso texto hoje, Paulo, nós estamos tratando aqui da sua conversão, do momento da sua conversão. Mas este homem, ele amadureceu na vida cristã, ele tornou-se um apóstolo de Cristo e ele proclamou o evangelho pelo mundo afora. E ele experimentou esta realidade no seu próprio ministério. Então eu queria olhar com os irmãos na segunda carta que ele escreveu aos Coríntios, à igreja de Corinto. Então pegue a sua Bíblia, por gentileza, abra em 2 Coríntios, capítulo 11, no verso 26. E nós vamos olhar aqui algo curioso, algo importante de nós observarmos. O que Paulo está dizendo aqui? Olhe, notem, prestem atenção naquilo que é dito aqui nesta passagem. 2 Coríntios 11, 26. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Paulo está falando das suas viagens missionárias. E ele diz assim, ele prossegue dizendo, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios. Então ele está narrando uma série de dificuldades que ele enfrentou na sua jornada missionária. Nas suas viagens, em rios e mares, no meio de assaltantes, até entre o povo judeu. Ele vai citar gentios ou as outras gentes do mundo, os não-judeus. E ele segue dizendo assim, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, e perigos dos falsos irmãos. Prestaram atenção nessa última sentença? Paulo está narrando uma série de lutas e dificuldades que ele enfrentou ao longo de toda a sua vida ministerial. E de fato são perigos terríveis aqui. Não é fácil encontrar-se com situações assim na nossa caminhada. Mas há um último ponto aqui que nos faz pensar à luz do nosso texto bíblico hoje. Porque ao final do versículo 26, ele vai mencionar um tipo de perigo que pode até nos surpreender. Porque ele diz, perigos dos falsos irmãos, falsos crentes. Há falsos crentes nesse mundo? Há falsos crentes nas igrejas? Em algumas, sim. É possível. Nós não podemos presumir que todas as pessoas que frequentam uma igreja são crentes de verdade, são filhos de Deus, servos de Deus, nasceram de novo, foram alcançadas pelo evangelho de verdade, foram regenerados. Então é possível que numa igreja existam pessoas que não foram alcançadas pela graça de Deus, estão ali, passando-se por cristãos. São falsos crentes. São falsos irmãos. Não temem a Deus, não amam a Deus, são incrédulos. E estão dentro da igreja. E o que um falso cristão pode criar ou causar dentro de uma igreja? Certamente muitos problemas, meus irmãos. Muitos problemas. Paulo, eu gostaria de olhar mais alguns textos com os irmãos. Capítulo 2 de Gálatas, carta aos Gálatas, capítulo 2, verso 4. Paulo diz assim,
essa questão foi levantada por alguns falsos irmãos, que se infiltraram em nosso meio para espionar a liberdade que nós temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Então percebam aqui que, mais uma vez, o que Paulo está dizendo é que alguns problemas surgiram dentro da igreja. É um problema de judaização da igreja. E isso foi produzido por falsos crentes, falsos irmãos dentro da igreja, que entraram para espionar a liberdade que os crentes desfrutavam em Cristo Jesus. E Paulo está dizendo, eles entraram em nosso meio para espionar a nossa liberdade e nos reduzir à escravidão. Então, há um perigo real, meus irmãos, quando a igreja está tomada por falsos crentes. Esse é um perigo. É por isso que nós precisamos ser cautelosos. Na Epístola de Judas, a Epístola de Judas ela é composta apenas de um capítulo. E eu queria ler 2 versos aqui com os irmãos. Judas 12 e Judas 16, que vai nos mostrar como estes homens agem no meio da igreja. Olha o que Judas, que era irmão de Jesus, ele escreveu uma carta. Judas aqui não é Judas Tadeu ou Judas Iscariotes, muito menos, que traiu Jesus, mas era o seu irmão, um dos irmãos de Jesus. E ele escreve essa carta. E ele fala a respeito de homens assim dentro da igreja. Ele diz, esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidades que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. Olha só, curioso, né? Porque ele diz que estes homens parecem ser cristãos, mas são como rochas submersas. Qual a ideia que Judas tem aqui? É de perigos escondidos. Um navio, quando ele está navegando, ele precisa ter cuidado para não encontrar-se com rochas submersas, arrecifes. Porque se ele bater nessas rochas, o que vai acontecer? Ele vai afundar, todos irão naufragar. E ele diz que estes homens são assim, como rochas que estão escondidas. É um perigo que está invisível, imperceptível, debaixo das águas. Eles estão assim nas festas de fraternidade da igreja, comendo entre os irmãos de maneira desonrosa. E ele diz mais, são pastores que só cuidam de si mesmos. E ele faz uma nova analogia aqui agora. Ele diz, são nuvens sem águas, ou nuvens sem água, impelidas pelo vento. Então, uma nuvem que você pensa, olha, quando você olha uma nuvem, você imagina a chuva, a água ali, que vai cair sobre a terra e vai alimentar a terra, vai dar condições da terra germinar e produzir, né, frutos. Mas ele diz, essas nuvens, elas não têm água, são falsas nuvens. Ele diz, são árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. Então, é uma série de exemplos que ele vai trazendo aqui. E ele está falando isso de quem? De pessoas lá fora? Será que Judas tem em mente aqui, ao dizer essas coisas, pessoas que não querem ir à igreja, que não querem estar entre os crentes? Pelo contrário, ele está falando de pessoas que estão dentro da igreja, são falsos pastores, inclusive. Olha o que diz o verso 16, um pouquinho mais abaixo. Ele diz, essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte, e seguem os seus próprios desejos impuros. São cheias de si e adulam os outros por interesse. Ou seja, elas só pensam em si mesmas. O que elas fazem aos outros ou falam aos outros visa o próprio interesse. Elas não têm interesse no reino de Deus, na igreja de Deus, mas em si mesmo. Então, meus irmãos, esse é um grande cuidado que a igreja precisa ter. Uma igreja que caminha bem é uma igreja cautelosa, uma igreja que tem cuidado. Ela sabe muito bem vigiar a sua porta. Quem está entrando, quem está batendo ali naquela porta, pedindo para entrar. Nós estamos abertos para receber
o descrente, o incrédulo, o visitante, aquele que quer conhecer o Evangelho. Mas nós precisamos ter esse discernimento para o bem da igreja. Dessa forma, meus irmãos, cabe-nos pensar nas palavras de Jesus, que nós devemos ser simples como a pomba e prudentes como uma serpente. Essa é uma boa palavra para nós guardarmos nesse ponto aqui. Então, uma igreja saudável, ela não é ingênua, ela não recebe tudo sem discernir as coisas, ela examina tudo com sabedoria e com cautela. E essa cautela a protege em sua doutrina, em sua comunhão e na sua saúde espiritual. Então, esse é o primeiro C da nossa mensagem. Uma igreja que caminha bem é uma igreja cautelosa. A pergunta é, temos sido cautelosos? Essa igreja tem sido cautelosa. Você tem sido cauteloso. Nós temos alimentado essa qualidade, essa característica em nossas vidas. Se estamos fazendo isso, muito bem. Estamos caminhando bem. Estamos caminhando como uma igreja bíblica, estamos caminhando dentro da vontade de Deus. Mas uma igreja, ela não tem apenas cautela. Há um outro C nessa história. Há um outro C, um outro elemento aqui que nós precisamos observar. E que elemento é este? Notem, é o cuidado. Esta igreja, ela precisa ter cuidado. E por cuidado aqui, eu quero trazer a expressão proteção. Nós devemos cuidar uns dos outros. Às vezes o cuidado pode parecer bem próximo à cautela, mas não é nesse sentido. Como eu disse, eu estou fazendo aqui uma aliteração, ajudando a memorização da nossa mensagem, dos nossos pontos aqui. Então, apesar dessa igreja aqui do texto, ela ser cautelosa e prudente, ela também manifestou uma outra característica de uma igreja que caminha bem, que é o cuidado. Havia espaço nessa igreja para um cuidado santo. Ali havia um cuidado santo. Isso é importante porque algo acontece no texto que nós olhamos aqui, meus irmãos, que nos chama muito a atenção. Nós vimos que Paulo ele procurou entrar para esta igreja, mas a igreja meio que fechou as portas, dizendo, olha, não, eu acho que esse homem ele precisa dar mais provas de que ele é um cristão. E como isso acontece? Deus usa um homem chamado Barnabé, que já aparece no livro de Atos lá atrás. E Barnabé então diz no verso 27 do capítulo 9 de Atos, que Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Você já se imaginou como Paulo? Paulo é um cristão novo, ele teve uma experiência de salvação, ele quer estar com a igreja, mas ele está encontrando resistência. Ele não consegue se encaixar na igreja. Ele chega para o culto e os irmãos se afastam. Você já imaginou uma situação como esta? Você querendo se aproximar de irmãos, e esses irmãos estão com medo de você, estão fugindo, e você começa a se sentir isolado. Isso não é bom. Isso não é bom, não é saudável. É bom quando nós estamos conectados uns com os outros, né? Isso faz parte da vida cristã, da caminhada cristã. Nós precisamos andar juntos e cuidar uns dos outros. Esse é o papel que um cristão deve desempenhar. E Paulo não estava tendo isso, mas de repente diz o texto que aparece Barnabé assumindo um papel pastoral importantíssimo ali ao acolher Paulo e apresentá-lo aos apóstolos e à igreja. Então, imagine Barnabé tomando Paulo ao seu lado e o levando aos apóstolos num dia de culto à igreja e dizendo, meus irmãos,
vocês podem receber o irmão Paulo com todo o coração aberto, porque ele é um servo de Deus. Ele encontrou-se com Cristo, ele foi salvo, ele pregou a palavra de Deus em Damasco. Nós podemos dar testemunho do que aconteceu na vida dele. Paulo está nessa condição, né? Ele está precisando de alguém que pudesse introduzi-lo à igreja, levá-lo à comunhão com os santos. E Deus então envia um homem chamado Barnabé para cuidar dele. E Barnabé faz esse papel muito bem. Isso era um ponto característico de Barnabé. Barnabé era uma pessoa que se preocupava em aproximar outras pessoas, em cuidar das pessoas. Nós, quando estudamos um pouco a história de Barnabé, apesar de a Bíblia falar bem pouco a respeito desse homem, mas todas as vezes que Barnabé aparece num texto bíblico, ele está desempenhando um papel para abençoar a igreja. E aqui ele está cuidando de Paulo, cuidando da igreja, introduzindo na igreja de Cristo, levando a se integrar ao corpo. E Barnabé então intervém. Isso é o cuidado. Paulo, quando escreve aos Gálatas, eu gostaria de olhar mais um texto com os irmãos aqui, Gálatas capítulo 6, verso 2. Paulo, ele nos exorta, a palavra de Deus nos exorta por meio do apóstolo Paulo, com as seguintes palavras: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Como é que eu posso cumprir a lei de Cristo? Qual é uma das formas que eu tenho para cumprir a lei de Cristo, como um crente? Bem, o texto é claro aqui. Quando eu levo o fardo do meu irmão comigo. Quando eu cuido do meu irmão. Quando eu compartilho as suas dores comigo mesmo e eu procuro ajudá-lo. Não é isso que Barnabé fez? Não foi exatamente isso que Barnabé realizou dentro dessa comunidade de crentes? E isso é maravilhoso. Barnabé percebe o peso da situação que Paulo estava enfrentando e ele então vai cuidar desse irmão. E a igreja então o acolhe, a igreja então o abraça. A partir daqui, Paulo então desfruta de plena liberdade entre os irmãos, entre a igreja, porque o texto vai nos mostrar exatamente isso, queridos. Veja o verso 28 do capítulo 9 de Atos, o texto que nós estamos firmados nessa hora. Ele diz assim: assim Paulo ficou com eles. Por quê? Porque Paulo agora foi introduzido pelo cuidado de Barnabé para com ele. E diz o texto: e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Olha que coisa maravilhosa, né? Antes Paulo estava isolado, destacado, solto na igreja, e pela ação amorosa e cuidadora de Barnabé, ele foi introduzido à igreja e agora ele podia desfrutar da comunhão dos irmãos e ele podia participar também do trabalho missionário em Jerusalém, pregando a palavra de Deus. O verso 29 diz: falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Paulo começa então agora a experimentar as mesmas coisas que ele passou, ele fez os crentes experimentarem no passado, né? Ele perseguia os crentes por causa do Evangelho. E agora ele está pregando o Evangelho e pessoas estão perseguindo ele. Diz o texto que queriam matar a Paulo ali em Jerusalém. E aqui, meus amados, nós encontramos o cuidado amoroso da igreja. Aonde está o cuidado da igreja aqui nesse texto, meus irmãos? Como é que a igreja está cuidando de Paulo nessa situação aqui tão difícil, tão complicada? Vejam, olhem aí no verso seguinte, o verso de número 30, estamos em Atos 9, ele diz: sabendo disso, ou seja, sabendo que os judeus queriam matar a Paulo,
os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. Os irmãos conseguem perceber essa realidade aqui? Os irmãos conseguem perceber o cuidado amoroso da igreja? Paulo queria, no início, matar a igreja, perseguir e destruir os cristãos tinham medo dele, fugiam dele, até que então ele foi introduzido por Barnabé ao corpo da igreja e os irmãos abraçaram a Paulo e amaram a Paulo. E quando Paulo estava enfrentando ameaças, perseguições, lutas e dificuldades, sofrimentos, diz o texto bíblico que os irmãos perceberam que ele estava correndo perigo, perceberam que ele estava sofrendo, que ele poderia morrer ali. E o que é que eles fizeram? Eles ignoraram. Eles disseram para Paulo: agora, Paulo, experimenta um pouco daquilo que você nos fez passar. Foi isso que eles fizeram. Será que os irmãos, os crentes ali em Jerusalém, ao verem essas ameaças sobre Paulo, ignoraram o sofrimento dele, as dificuldades? Não. Pelo contrário, meus irmãos. O que diz o texto? O que o texto sagrado nos fala? Que quando os irmãos perceberam essa realidade, o cuidado estava lá. E eles abraçaram Paulo e falaram: Paulo, eu acho melhor você não ficar aqui. Porque se você ficar aqui, você vai morrer. Você corre o risco de morrer. E nós não queremos perder um irmão em Cristo. Nós não queremos que você sofra uma morte terrível na mão dos judeus. Então acharam por bem levá-lo à cidade de Cesareia e de lá enviaram ele para a sua cidade natal, a cidade de Tarso. E ele fica lá por algum tempo. Mas tudo isso começa com quem? Começa com um crente chamado Barnabé, que viu o sofrimento de um irmão, ele isolado, e então ele vai lá e cuida. E a igreja seguiu o exemplo de Barnabé. Quando a igreja percebeu Paulo sofrendo, ameaçado, a igreja então se comoveu e procurou dar apoio e ajuda àquele irmão. É isso que uma igreja que caminha bem faz, meus irmãos. Uma igreja que caminha bem não ignora o sofrimento dos seus irmãos em Cristo. Uma igreja que caminha bem, ela não apenas caminha bem na sua crença, mas ela caminha bem no seu cuidado também, no seu amor, nas suas obras. Igrejas saudáveis, igrejas que caminham bem, igrejas que estão fazendo a vontade de Deus, essas igrejas possuem pessoas, irmãos, que encorajam uns aos outros, que defendem os seus irmãos, que ajudam os seus irmãos a encontrar o seu espaço dentro do corpo. E quando esse irmão está em perigo, precisando de ajuda, esse irmão é acolhido, ele é ajudado. A igreja não fecha os olhos para esse irmão, para o sofrimento desse irmão. A pergunta que fica para nós aqui, nesse segundo ponto é: será que nós somos uma igreja que está caminhando bem no cuidado? Há cuidado entre nós? Será que nós amamos os nossos irmãos ao ponto de cuidar muito bem deles, de ampará-los e conduzi-los em suas necessidades? Eu costumo dizer, meus irmãos, que igrejas saudáveis, igrejas que caminham bem, elas não são feitas apenas de bons pregadores do Evangelho. É preciso ter bons pregadores do Evangelho. Mas igrejas saudáveis não são feitas apenas de grandes pregadores, mas de homens e mulheres como Barnabé, como o crente Barnabé, que cuida do que é seu, que cuida dos seus, que cuida dos seus irmãos, que amam a comunidade por amor a Cristo Jesus. Bem, eu disse para os irmãos que há 3 Cs nessa mensagem. A cautela precisa estar na vida da igreja. A igreja precisa ser cautelosa, ela precisa ser prudente. A igreja precisa também ser cuidadosa. Uma igreja que caminha bem, ela é uma igreja cuidadosa. Ela cuida dos seus, ela cuida bem da doutrina, ela cuida dos seus pastores, ela cuida dos seus ministros, ela cuida dos seus irmãos, ela cuida dos seus filhos, das suas crianças, ela cuida da sua comunidade.
mas uma igreja que caminha bem. Há um outro aspecto presente nesse texto que eu gostaria de trazer para os irmãos, que nós encontramos no versículo 31 de Atos 9, que é o crescimento. É o terceiro C da nossa mensagem e já estamos caminhando aqui para o final dela, queridos. Aqui nesse texto, Lucas, ele traz um relatório. Se os irmãos já perceberam, lendo a mensagem escrita por Lucas, ele procura fazer alguns relatórios ao longo do seu livro. E nós estamos aqui em um desses relatórios que Lucas dá a respeito da igreja. E ele diz assim: a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, ou seja, toda aquela região agora estava desfrutando de paz. Por que paz? Quem era o principal adversário da igreja naquela época? Era Paulo. E onde Paulo estava agora? Paulo estava entre os irmãos, bem acolhido, amado, servindo a Cristo. Não era mais um perseguidor do Evangelho. A igreja tinha liberdade para avançar, para crescer. E Lucas procura registrar isso, que a igreja estava tendo um período de paz. É claro que essa paz depois ela acabou, né? Porque os judeus se insurgiram contra a igreja, depois o império se insurgiu contra a igreja muitos anos depois. Mas aqui a igreja estava passando por um período de paz. A Bíblia diz, o texto diz, Lucas escrevendo diz, ela se edificava e encorajada pelo Espírito Santo crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Nós já falamos um pouco a respeito disso na nossa última mensagem com vocês aqui por meio do Zoom. Essa é uma marca de uma igreja boa, é uma igreja que cresce também, né? E Lucas procura nos mostrar isso mais uma vez. Lucas procura nos mostrar que essa igreja crescia. E esse crescimento não era um crescimento advindo de homens. Não era um crescimento advindo de estratégias humanas. Eu disse aqui no início dessa mensagem que há muitas igrejas que crescem. Há igrejas que crescem por motivos errados. Um câncer também cresce. Problemas também crescem. Dívidas também crescem. Não é verdade? Há igrejas que também crescem, mas elas não crescem de maneira saudável. Às vezes elas crescem debaixo de iniquidade. Elas crescem debaixo de falsos ensinos. Às vezes elas crescem não debaixo da bênção de Deus, mas sob a estratégia, a perspicácia de um homem. Por planejamento, por estratégias de marketing, por recursos financeiros. Às vezes a igreja investe muito na mídia, compra horários na televisão, nas rádios, nas mídias sociais, e ela divulga o seu trabalho, então ela se torna conhecida e naturalmente ela vai crescendo, né? Mas o Novo Testamento deixa algo bem claro para nós, meus irmãos, que o crescimento verdadeiro é obra de Deus, não é obra de homem. É Deus quem produz o crescimento. E é muito bom nós sabermos disso. É muito bom nós sabermos disso. Eu gosto muito dessa expressão aqui que Lucas nos deixou, esse relatório que Lucas nos deixou. Isso particularmente para mim é muito animador, é muito encorajador. Porque a grande parte dos pastores nesse mundo não terão igrejas grandes. O Senhor disse que o seu rebanho, falando para a sua igreja, diga: não tema, ó pequenino rebanho, porque o Senhor se agradou de dar-vos o reino dos céus. Na maioria das vezes nós encontramos um rebanho bem pequeno. São poucos pastores que têm o privilégio e o desafio e a responsabilidade, acima de tudo, de pastorear uma igreja grande. A maioria deles vão pastorear igrejas pequenas. Não que o evangelho seja pequeno, mas isso é uma realidade que nós estamos vivendo, pelo menos na nossa geração. Há poucas pessoas buscando o evangelho. Nós vivemos uma época do mundo, da humanidade, em que as pessoas estão, parece, cada vez mais se afastando do evangelho. Não foi assim no passado. Eu creio, eu tenho uma perspectiva otimista para o futuro e eu creio que o reino de Deus irá se expandir e gerações que virão clamarão pelo Senhor.
Eu creio que esse lugar, essa ilha, um dia se renderá aos pés de Jesus. Talvez nós olhemos para a nossa realidade hoje ao redor e nós pensemos assim, nós somos tão poucos aqui. Será que Deus vai salvar a Madeira? Será que Deus irá salvar a cidade onde o irmão está assistindo essa mensagem agora pela internet? Nós ficamos pensando assim, será que Deus um dia fará isso? Eu tenho certeza que um dia as nações da terra se dobrarão a Cristo. Talvez os meus olhos não vejam isso, talvez a próxima geração não veja isso, mas eu sei que o reino de Deus irá avançar e vidas clamarão pelo Senhor. Mas a grande parte dos pastores de nossa geração não veem um grande crescimento em suas igrejas. E é bom saber que o crescimento não vem das nossas mãos, mas vem de Deus. Porque isso, queridos, evita 2 erros a nós. Que erros são esses? O primeiro e mais perigoso é o orgulho. O orgulho quando há crescimento. É muito fácil nós nos orgulharmos do nosso trabalho, de nós mesmos, de maneira vã, achando que nós produzimos crescimento. Então, quando uma igreja cresce, nós temos que ter cuidado, porque nós somos tentados a pensar, eu produzi tal crescimento, foi o meu trabalho, foi a minha inteligência, a minha capacidade, o meu fervor, a minha dedicação. É claro que Deus olha para todas essas coisas, mas o crescimento vem de Deus e a gente tem que tomar cuidado com isso. O orgulho é terrível. Mas há um outro erro que esse texto nos ajuda a evitar, que é o desânimo, o desespero. E por que isso? Porque às vezes o crescimento é lento. Às vezes o crescimento demora para acontecer. Às vezes nós ficamos desanimados. Domingo após domingo nós nos preparamos, nós oramos, nos consagramos ao longo da semana, preparamos o nosso esboço, preparamos o nosso sermão para pregar uma boa mensagem. Esperamos que a igreja venha, e às vezes vem 1, 2, 3, 10, as mesmas pessoas sempre. E a gente está a evangelizar, a pregar a palavra, e às vezes a gente não vê um resultado acontecendo, e a gente fica desanimado, não é mesmo? Porque nós pensamos, o crescimento não está acontecendo, o crescimento está lento demais, mas há algo que nós precisamos lembrar, que o crescimento vem de Deus, não vem de nós. A igreja deve permanecer fiel e o crescimento será dado por Deus no tempo certo. Talvez nós não vejamos esse crescimento, talvez eu morra sem ver um crescimento da minha congregação lá no Brasil. Lá nós somos uma igreja pequena também, 60 membros. Talvez eu termine meu ministério sem ver um grande crescimento, mas eu sei que a semente do Evangelho está sendo plantada, os irmãos têm ouvido a mensagem do Evangelho e na hora certa Deus irá dar o crescimento, porque é Ele quem faz isso, tudo no tempo do Senhor. E quando nós entendemos esse relatório de Lucas aqui, nós ficamos tranquilizados no nosso coração por sabermos que não é fruto do nosso empenho, mas é a graça de Deus trabalhando em nós e por meio de nós. E aí não há como nós nos desanimarmos quando nós entendemos que o crescimento vem de Deus. Então, uma igreja que caminha bem é uma igreja que cresce também. Cresce sob a bênção de Deus. Meus amados, o que Lucas procura trazer aqui, eu gostaria de encerrar essa mensagem relembrando aos irmãos esta realidade, é que igrejas maduras, elas possuem algumas características. Notem, eu não estou falando igrejas grandes, porque uma igreja pode ser madura e ainda assim pequena na sua estrutura, mas uma igreja madura, ela tem que desfrutar, ou ela tem que conduzir em si essas características. Ela deve ser uma igreja cuidadosa, ela deve ser uma igreja acolhedora, ela deve ser uma igreja protetora, ela deve ser uma igreja cautelosa. E ela precisa entender que ela depende do Senhor, e é o Senhor quem dá
crescimento a ela. A igreja que caminha bem, meus irmãos, é uma igreja à luz do nosso texto bíblico e a nossa mensagem. É uma igreja cautelosa, porque a Bíblia nos manda examinar aqueles que entram, a conduta daqueles que fazem parte dessa igreja, a mensagem que é pregada nesta igreja. A Bíblia nos manda examinar, porque há muitos falsos profetas no mundo. A igreja que caminha bem é uma igreja cuidadosa, ou uma igreja cuidadora, podemos botar assim, porque ela carrega os fardos dos irmãos, uns dos outros, como nós vimos Paulo alertando a igreja em Gálatas: façam isso e vocês irão cumprir a lei de Cristo Jesus. E uma igreja, finalmente, que caminha bem, é uma igreja dependente de Deus para crescer, é uma igreja que cresce. Ainda que ela não cresça em números como nós gostaríamos, mas ela precisa crescer espiritualmente, ela precisa amadurecer, ela precisa se alimentar da palavra de Deus. E esse crescimento vem unicamente do Senhor. A minha oração, meus queridos, é que Deus faça de nós uma igreja que caminhe bem, uma igreja saudável. A minha oração é que a igreja do irmão, da irmã que acompanha essa mensagem também seja uma igreja que reflita essas características. Que Deus possa nos ajudar nestas coisas tão difíceis a nós, tão desafiadoras a nós, tão simples, mas tão desafiadoras. Essa é a nossa oração. Que Deus possa nos ajudar e nos conceder essa graça por meio de Cristo Jesus. Oremos ao Senhor. Ó Santo Deus, te damos graças, porque o Senhor nos inseriu na tua igreja, no corpo de Cristo. E o Senhor nos tirou das trevas desse mundo para uma nova vida. E nos deu a bênção de sermos inseridos no corpo. Ó Deus, não apenas fomos alcançados pela salvação, mas a tua palavra diz que o Senhor nos adotou como família, como povo do Senhor. E o Senhor nos colocou dentro de uma igreja local, para servirmos melhor ao Senhor. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a manifestarmos essas características que nós acabamos de orar nesse texto, para que possamos ser uma igreja que agrade ao Senhor. Uma igreja, ó Deus, que tem cautela, uma igreja que tem cuidado e uma igreja que desfruta do crescimento que vem do Senhor. Ó Deus, abençoa-nos nessas coisas. Nós precisamos da tua ajuda. Sê conosco, sê com a tua igreja. É o que nós oramos e te agradecemos por Cristo Jesus. Amém e amém. Deus seja louvado.